Eu vou começar a tratar de Kant hoje fazendo uma rápida apresentação do contexto de formação de Kant, para depois concluir com uma apresentação geral do que constitui a filosofia teórica de Kant. Então, Kant se forma no período conhecido como Iluminismo alemão, e ele, de certa forma, é herdeiro e finalizador desse processo do iluminismo alemão. O iluminismo alemão, em sentido mais amplo, que seria de Leibniz a Kant, então no sentido geral, ele inclui a filosofia universitária da escola de Wolff, ou escola wolffiana. Aliás, quando se estuda a filosofia do iluminismo alemão, se está basicamente estudando os desdobramentos da recepção de Leibniz pela escola de Christian Wolff. Em sentido mais estrito, o iluminismo alemão se refere, sobretudo, a Berliner Aufklärung, que é um grupo que se organiza sob o governo de Frederico II em Berlim. Saber que Frederico II foi um monarca esclarecido, ele é representante também, inclusive escreveu alguns textos, que se inclui nesse conceito de iluminismo alemão. Ele governou a Prússia de 1740 a 1786, um período em que florescem as letras e particularmente a filosofia. Os mais conhecidos desses iluministas alemães em torno desse grupo de Berlim são Lessing, Mendelssohn, Nicolai, que é um editor de uma revista, e Bista. Aliás, o Nicolai é um editor em geral, o Bista, que é o editor da revista que representa esse grupo, que é a Berlinische Monatsschrift. Então, isso sobre o contexto geral em que se situa, porque Kant vai, de certa forma, representar o ponto culminante do iluminismo alemão, mas ele realiza a transição para o que é conhecido como idealismo alemão, que tem Fichte, Schelling e Hegel seus representantes máximos. Um pouco sobre Moses Mendelssohn. Ele é um importante pensador judeu do século XVIII. E esse aspecto, lembrando que o século XVIII tem um antissemitismo bastante difundido, ainda que não tão agressivo como vai se tornar ao longo do século XIX e culminando no antissemitismo dos nazistas. Então, Mendelssohn é um membro do iluminismo alemão que tem também esse aspecto da defesa da participação dos judeus na cultura, na vida cultural alemã. Em 1767, publica Verdun sobre a imortalidade da alma, e é uma variante mais popular do que se encontra em Platão. Em 1785, Horas Matutinas, ou Lições sobre a Existência de Deus, em que Mendelssohn procura sustentar ainda em 85, portanto 4 anos depois da publicação da Crítica da Razão Pura, demonstrações da existência de Deus como eram praticadas na escola wolffiana, a escola do racionalismo, que domina esse iluminismo alemão. Então essa referência ali, a relação de Kant com Mendelssohn é bastante positiva. E o outro grande representante desse iluminismo de Berlim é Lessing, que passa algum tempo em Berlim. Ele tem uma vida mais
errante, né? Ele estudou teologia e filologia, depois abandonou o estudo da teologia e começa em Berlim, justamente, uma existência de escritor livre, né? Mais conhecido como dramaturgo, crítico, resenhista. Quer dizer, ele é menos estudado em filosofia, mas é bastante conhecido nas letras, né? O pessoal que se ocupa de teoria literária, crítica literária, porque ele é um precursor, de certa forma, da teoria literária que vai vir com os românticos, né? 1756, 1760, esse é o período que interessa a nós aqui. Ele passa em Berlim, onde se consolida então a Berliner Aufklärung, sendo que Lessing atua junto com Moses Mendelssohn e Friedrich Nicolai na difusão de das novas ideias. Aqui nós temos um retrato da época, que seria uma visita à casa de Mendelssohn, né? Nós teríamos Lessing de pé, e o visitante seria um Lavater, que é um suíço, que também, em outro contexto mais do contexto do misticismo, também é uma figura que causa bastante polêmica naquela época, né? E aí vem a Revolução Kantiana, na filosofia transcendental. Isso aqui é a folha de rosto da primeira edição, de 1781. Até o lançamento dessa obra, nós podemos dizer que predomina na filosofia alemã, por um lado, o racionalismo, que é bastante forte nas universidades ainda, apesar de o racionalismo da escola de Wolff, ele já está sendo arranhado desde meados do século XVIII. E além do racionalismo, que sempre vai ser forte na filosofia alemã, penetra ali a partir da década de 1760, dominando a década que precede a publicação da Crítica da Razão Pura, um certo psicologismo que é derivado da importação das ideias inglesas, né, sobretudo da obra de Locke e do que se seguiu dentro da filosofia anglo-saxã, desse trabalho de Locke, né? Então, a obra de Kant, ela rompe com isso. Nessa medida foi um escândalo, né? Chocou todo mundo, né? Porque Kant, por um lado, ele submete o próprio racionalismo à crítica, a crítica da razão pura também é uma crítica dirigida à própria razão, ou à razão pura. E, por outro lado, ele em grande medida, emprega uma terminologia e procedimentos que são mais de natureza lógica e menos psicológica, né? Com isso, ele também cria dificuldades com esses que estão muito confortáveis nessa redução da filosofia à psicologia. Isso é muito forte na década de 1770 na Alemanha. Então, Kant nasceu em 1724, filho de um correeiro residente em Königsberg desde 1715. Correiros, nessa época nós estamos ainda falando dos ofícios, né? Então, se tem ofício, no caso aqui de um especializado, um trabalhador especializado no cuidado do couro, né? O Kant cresce num ambiente familiar marcado pelo pietismo, sobretudo por parte da mãe, entretanto falecida quando Kant tinha apenas 13 anos. O pietismo é uma forma, uma variante dentro das correntes protestantes, né, que prega uma interiorização da religião, né, baseado, então, o pietismo tem a ver com piedade, né, uma religião mais calcada no sentimento, né. 1740 a 1746, ele estuda na Universidade Albertina,
de Königsberg. Aliás, Kant nunca saiu de Königsberg. Apesar de ter recebido convites de universidades fora de Königsberg, Kant nunca aceitou, permanecendo até o fim em sua cidade natal. Parece que Kant não se inscreveu em nenhuma das 3 faculdades superiores, limitando-se desde logo ao estudo do que então cabia à filosofia. Na filosofia, então, as faculdades superiores, volto a lembrar, como já disse várias vezes, na época se tem as 3 faculdades assim, profissionalizantes, que é teologia, direito e medicina, que formam quadros para o Estado, né? E a filosofia como faculdade inferior, sendo que na filosofia, estamos aqui em século XVIII ainda, né? A revolução científica está apenas se articulando e ela é bastante extra-universitária, né? Por isso caem dentro da faculdade inferior da filosofia, além da lógica, da metafísica, naturalmente, filosofia moral, mas também se estuda na filosofia matemática, física e outras disciplinas que não são nem teologia, nem direito, nem medicina. Na Albertina, Kant foi aluno de Schultz e, sobretudo, de Martin Knudsen, através do qual entrou em contato com a física de Newton. Knudsen é um professor oriundo da escola wolffiana, nesse sentido ele é um wolffiano, mas que abre sua reflexão e seu interesse para a física newtoniana, que está penetrando recém na Europa continental. Ela, claro que no início do século XVIII já está dominando o ambiente cultural inglês, que passa já no fim do século XVII a se abrir para a física newtoniana. A Europa continental só progressivamente vai adotar o método e a doutrina de Newton. Porque, como mostrei no bloco passado, Newton é muito importante para entender certos aspectos da filosofia transcendental de Kant. E aí, então, teria essa influência de Knudsen, professor dele, na recepção inicial, que estamos aqui falando de um jovem em torno de seus 20 anos. De 47 a 55, ele é preceptor privado em várias famílias da região, ele dá aula para os filhos dos que podem pagar, né? Em 49, ele finalmente publica o trabalho de conclusão dele, um tipo de pensamento sobre a verdadeira avaliação das forças vivas. Depois vou falar um pouco desse texto. Em 1755, sai História Natural Universal e Teoria do Céu. Ele obtém o título de doutorado com a tese TI, quer dizer, sobre o fogo. E aí são outros textos como esse, como escrito Primeiros Princípios do Conhecimento Metafísico, ou esclarecimento, nova explicitação dos primeiros princípios do conhecimento metafísico, com a qual ele obtém a habilitação junto à Universidade de Königsberg, onde Kant atuará como docente privado até 1770. Na universidade alemã existia, até muito recentemente, essa prática depois do doutorado, se tinha um período para entrar com um novo escrito, uma nova pesquisa, para obter a habilitação. A habilitação dá a quem é habilitado o direito de oferecer aulas naquela universidade, sem ser propriamente contratado pela universidade. E essas aulas eram pagas de acordo com o número de matriculados na disciplina. Então, de 55 a 1770, Kant leciona na Universidade de Königsberg com esse status de docente privado, categoria, portanto, uma situação bastante precária. Só em 1770 ele vai se tornar professor efetivo na Universidade de Königsberg, na área de lógica e metafísica. Depois tem a curiosidade ali, que 1758, 1762, Königsberg é ocupado pelos russos durante a Guerra dos 7 Anos, e ali tem o anedotário que
que Kant tinha muitos alunos, né, oficiais russos que iam assistir às aulas dele e que ele se acertava muito bem com as forças de ocupação. Aí os escritos, que são os escritos pré-críticos, né, vários dos quais estão traduzidos hoje numa edição conjunta publicada pela editora da Unesp, escritos, são textos pré-críticos, 1762, A Falsa Sutileza das Quatro Figuras do Silogismo. Com a data do ano seguinte, é lançado em dezembro o único argumento possível para uma demonstração da existência de Deus, em que Kant já desmonta os outros argumentos, mas ele mantém ainda um argumento, seria depois também desmontado na Crítica da Razão Pura. Em 1762, investigação sobre a distinção dos princípios da teologia natural e da moral, ensaio de introduzir o conceito de grandeza negativa na filosofia, escrito em 1763, observações sobre o sentimento do belo e sublime. 1766, 72, para completar um salário, ele recebe um posto de subbibliotecário na Biblioteca do Castelo, em Königsberg. Em 1766, publica Sonhos de um Visionário de Espíritos, explicado por Sonhos da Metafísica, que eu traduzi para essa coletânea mencionada. Se vocês tiverem interesse, então, nesses textos pré-críticos, quer dizer que nesses textos já está rompendo com a escola wolffiana, mas ainda muito timidamente, né? Se ele tivesse ficado com esse texto, certamente seria conhecido, como a gente fala de outros autores, como Mendelssohn e autores menores daquela época, né? Mas ainda não seria o Kant que nós realmente estudamos sistematicamente, que vem a partir da Crítica da Razão Pura. Então, como eu mencionei, ele foi convidado para lecionar fora de Königsberg em 1769. As universidades de Erlangen e Jena o convidaram, mas ele recusou. Provavelmente também usou isso para negociar finalmente sua nomeação, em 1770, para professor de Lógica e Metafísica na Universidade de Königsberg. Nessa ocasião, ele defende a tese Forma e Princípios do Mundo Sensível e Inteligível, que é em latim, mas que foi traduzido também, se encontra na nossa coletânea. Aí tem conta a história ali que Kant era um professor bastante querido, e o convívio social dele também era bastante agradável, de modo que ele tinha o apelido de Mestre Galante. Né? Vocês podem imaginar Kant circulando ali, recebendo oficiais russos e prussianos e outros nobres do entorno, né? Então, essa ideia que muitas vezes se tem pelo fato de Kant nunca ter casado, de que ele era um recluso e que não tinha vida social, ela é falsa, né? Kant tinha, sim, bastante convívio social. Então, finalmente, em 1781, sai a primeira edição da Crítica da Razão Pura, que é um divisor de águas, e por isso a gente tem que se ocupar dela, apesar de ser um dos textos mais difíceis de toda a história da filosofia, como vocês já devem ter percebido. Bom, aí Kant, ele se sente injustiçado por ter tido pouca repercussão e prepara uma versão um pouco mais popular. Também não ajuda muito para quem tem dificuldade de entrar no assunto. Seria popular para aquela época, né? Mas para quem não conhece a linguagem, os prolegômenos a toda a metafísica futura, que se pretende como ciência, publicado em 1783, também não ajuda muito, apesar do texto ser mais corrido
ele, entretanto, deixa muitas coisas que são da arquitetônica, que são fundamentais para entender o projeto todo da filosofia crítica, deixa de lado. Então, ele se concentra no essencial. Mas, às vezes, se recomenda o estudo dos prolegômenos como um texto introdutório antes de passar a encarar, de fato, a crítica de razão pura. Não sei se é uma boa prática, né? Eu acho que os prolegômenos também têm sua própria dificuldade. Em 1785, publica seu primeiro texto de filosofia moral, que é a Fundamentação da Metafísica dos Costumes. 1786, os princípios metafísicos da ciência natural, que nós estamos agora, eu, Patrício e alguns outros tradutores, estamos trabalhando numa tradução para o português desse texto de 86. É um texto pequeno, mas cheio de dificuldades que a gente está discutindo, aproveitando aqui o isolamento durante a pandemia. A gente tem se encontrado para fazer um texto decente desse texto. Aliás, no semestre de verão de 86 e no semestre de verão de 89, Kant chegou a reitor da Universidade de Königsberg. Em 1787 sai a segunda edição da Crítica da Razão Pura. Normalmente, como eu já lembrei, se cita como edição A e edição B. Então, se vocês encontrarem CRP A, quer dizer, 1781, CRP, ou também pela edição original KRV, Kritik der Reinen, B, é 1787. Nós temos duas traduções aproveitáveis, as outras vocês podem esquecer, que existe muita porcaria no mercado editorial, inclusive tem edições vagabundas da Crítica da Razão Pura. Mas essas duas aqui eu acho bastante aproveitáveis. Ainda prefiro a tradução portuguesa, essa que nós estamos usando em nossas aulas da quarta-feira. Né? Mas a tradução do Fernando, que é publicada pela Vozes, ela também é bastante boa. Né? Eu tentei usar ela em aula e aí estão surgindo alguns problemas que a tradução portuguesa não tem tanta profusão. Porque assim, quando a gente usa o texto em aula, o texto começa a dar problema, então a gente está diante de um problema. Mas as duas traduções podem ser trabalhadas, mesmo a da Vozes ali, apesar de ter algumas dificuldades, alguns pontos que se discordaria, né? No geral dá para aproveitar bastante. Mas aí tem outras traduções, inclusive aquela mais antiga dos pensadores, que é do Valério Rohr. Ela é cheia de problemas que o Valério nessa época estava ainda aprendendo o ofício. Depois, nas traduções posteriores, sobretudo a Crítica da Razão Prática, ele já tem uma maestria bem maior. Então, isso sobre a tradução desse texto. Então, em 1788 sai finalmente a Crítica da Razão Prática, que junto com a Fundamentação da Metafísica dos Costumes constitui a parte fundamental de fundamentação da filosofia moral. E em 1790 sai ainda a Crítica da Faculdade do Juízo. Sobre essas três críticas, Kant tem na crítica para a Crítica da Faculdade do Juízo, Kant escreveu duas introduções. Uma delas ele acabou achando muito grande e aí deixou de lado e aproveitou uma introdução menor. Elas, inclusive, estão traduzidas e publicadas em português como duas introduções à Crítica do Juízo. Né? E nessas introduções, Kant apresenta esse quadro para justificar por que uma terceira crítica. Né? E assim, pensando tradicionalmente, a gente tem a filosofia dividida em filosofia teórica e filosofia prática. Faria então sentido a gente ter para a filosofia teórica uma crítica da razão pura
E para a filosofia prática, uma crítica da razão prática, né? Mas Kant inventa, isso a partir de 1787, ele tem essa ideia, e começa a amadurecer a ideia, uma terceira crítica. E aí ele tem a dificuldade de explicar como é que encaixar essa terceira crítica. Na verdade, essa terceira crítica, ela constitui pontapé inicial para uma terceira disciplina, um terceiro setor dentro da filosofia, né? Que até Kant e os românticos, né, não era o caso que se esperava que um filósofo completo ele tivesse filosofia teórica, filosofia prática e filosofia da arte ou estética, né? Mas a partir de Kant e sobretudo dos românticos que vêm em seguida, um filósofo que não é capaz de escrever nada sobre estética é um filósofo incompleto, é considerado um filósofo incompleto. Então, de certa forma, esses textos de introdução à crítica da faculdade de juízo constituem a justificação de uma tripartição da filosofia, que a bipartição vem desde Aristóteles. Então, ela é muito tradicional e a tripartição se constitui a partir dessa justificativa que Kant fornece aqui. E aí então ele faz essa tabelinha, né? Distribuindo há 3 faculdades gerais do ânimo, que é a faculdade de conhecimento, né? Ao lado da faculdade de conhecimento, nós temos sentimento de prazer e desprazer. Então, por um lado, nós temos uma série de operações mentais que nos permite conhecer um objeto. Mas nós encontramos também em nosso ânimo essa capacidade do sentimento, né? Nós sentimos coisas, né? Sentimos prazer, desprazer, né? E ao lado desses 2 momentos, ainda tem um terceiro momento, que não é só sentir prazer ou desprazer, mas nós desenvolvemos desejo, ou como se chama na linguagem escolástica, apetite, apetição. Então nós temos a faculdade de apetição. Aqui está colocada essa terceira faculdade no meio ali, como uma espécie de sanduíche, que é assim que ele justifica isso. Então, a faculdade de apetição, a faculdade de conhecimento que coordena ela é a razão, ou seja, a razão prática, a razão que diz como eu administro meu desejo e que coisa eu devo levar em consideração quando eu vou realizar meu desejo, meu apetite, né? Eu vou ceder a isso. Então, isso é a razão prática em geral, e a razão prática pura que vai me dizer sobre que condições eu posso ter o meu apetite satisfeito de uma forma universalmente aceitável, né? Então, a faculdade de conhecimento, quem controla a faculdade de conhecimento é o entendimento, né? Que a gente está vendo, e vou na sequência aqui explicitar um pouco o que faz o entendimento nesse campo do conhecimento, né? Conhecimento da experiência, etc. E aí, em relação ao sentimento de prazer, isso é mais difícil, ele faz todo um texto arrazoado para mostrar como a faculdade de juízo ela se articula com esse sentimento de prazer e desprazer. Os princípios a priori dominantes em cada um desses setores seria a conformidade a leis, no caso da faculdade de conhecimento, e a conformidade a leis, então, é o que o entendimento administra, né? A conformidade a fins, no caso do sentimento de prazer e desprazer, que seria, então, sob a influência da faculdade de juízo, e no caso da razão do fim terminal, né, que é a moralidade do homem. E se aplicaria, então, no caso da faculdade de conhecimento pelo entendimento, se aplicaria à natureza, daí conformidade a leis, são as leis naturais, que são os princípios do entendimento, e as leis naturais que nós conhecemos, né? No caso da faculdade de apetição, a razão se aplica à liberdade, a razão na vontade livre, ela coordena, ela fornece regras e leis para a liberdade. E o terceiro setor, esse sanduíche, parte do meio ali, o recheio do sanduíche,
seria aplicado ali à arte. Na verdade, está colocado aqui como arte, na verdade, é a apreciação do belo, em que o primário mesmo é a beleza natural. Finalmente, os últimos anos de Immanuel Kant, ele morre, falece em 1804, mas até 1798 ele está bastante ativo e depois ele começa a ficar mais quieto no canto dele. Em 1793, publica A Religião nos Limites da Simples Razão, que é o texto dele mais extenso de filosofia da religião. Em 1795, A Paz Perpétua, e junto com o texto de 1797, A Metafísica dos Costumes, em sua primeira parte, a Doutrina do Direito, se encontra ali a Filosofia do Direito de Kant. Em 1798, sai O Conflito das Faculdades, a Antropologia em Perspectiva Pragmática, e seguiriam ainda outras edições preparadas por seguidores ou próximos de Kant, que é o caso de 1800 da Lógica. Essa lógica foi editada por Yesh, baseado em apontamentos de aula de Kant. Quer dizer, Kant passou para ele uma série de apontamentos que ele fez ao longo de décadas de aula. Então não é um texto escrito por Kant, é uma edição preparada por Yesh, com todos os problemas que isso traz. Em 1802, o mesmo caso com Rinck, da Geografia Física, e em 1803, sobre Pedagogia, também editado por Rinck. Aqui nós temos Kant em suas sessões de almoço. Ele fazia uma refeição só por dia, só almoçava, e ali ele tinha como máxima, né, nunca menos que as graças e nunca mais que as musas. Né? As graças são 3, né? Então nunca menos que 3, e as musas são 9, então nunca mais que 9. E ele não fazia questão de sempre ter convidados na mesa dele. Aqui no canto esquerdo a gente vê o criado dele, que é o Lampe, né? Aí tem a piada da época que Kant tinha demonstrado a incapacidade de nós conhecermos a existência de Deus, e teria assustado o Lampe, e aí ele teria desenvolvido, como desdobramento da filosofia moral dele, uma demonstração moral, né, da existência de Deus. Isso é uma piada. Então, esse quadro aqui, ele representa essa vida social de Kant. Então, ali a partir dos anos 80, intelectuais que viajavam para aquela região, passavam por Königsberg, faziam questão de serem incluídos nessa lista. Era uma honra para quem visitava Königsberg ser convidado para esse almoço que durava horas. E Kant aí, então, era a refeição dele. Ele gostava de vinho. E aí eram rodas, que eu tenho que lembrar que são intelectuais do processo de esclarecimento, que estão debatendo religião, política, direito e todas as questões relevantes, né? Então é uma efervescência cultural muito grande. Então o fato de Kant ter ficado lá, parece que meio perdido no fim do mundo, Königsberg era um porto comercial, então não era uma cidade retirada do circuito cultural europeu. E, além disso, é a capital da velha Prússia Oriental, né? Isso não é um lugar, porque existem muitas outras cidades no interior da Prússia que têm mais esse aspecto de algo afastado. Então, a gente tem ali, na biografia de várias figuras da época, por exemplo, Fichte, que fez questão de ser convidado. Não sei se era o Lampe que administrava essa lista, né? Dificilmente, ou se Kant mesmo administrava. Para quem tinha essa honra de almoçar e discutir, não era só um almoço, era de fato um ritual de discussão de ideias, né? Aqui eu vou entrar a apresentar rapidamente o esquema geral. Esse é o objeto da nossa aula de hoje, é a filosofia teórica de Kant, e ela se encontra
desenvolvida sistematicamente na crítica da razão pura. Eu vou então aqui entrar a comentar um pouco o que se encontra em cada aspecto dessa distribuição. Kant é muito sistemático e muito arquitetônico, então é muito fácil descobrir e se orientar dentro do trabalho dele, né? Esse esquema aqui, ele é baseado, se vocês querem depois saber onde é que se tira ele, vocês pegam o índice da crítica da razão pura. Então, isso aqui está no índice, e Kant tem uma sistemática muito interessante, ele divide e se atém a isso, ele desenvolve. Depois, para cada item, ele sempre tem observações introdutórias antes de passar para aquele tópico. Então, quando a gente se familiariza com isso, né, é fácil de se localizar, difícil é entender muitas vezes. No início é praticamente impossível entender a linguagem dele, que é o trabalho, né, que todo estudante tem que fazer, né, começar a aprender a linguagem que Kant usa e a arquitetônica geral, né. Então, a crítica da razão pura ela tem duas partes, se divide em duas partes fundamentais: a doutrina transcendental dos elementos e a doutrina transcendental do método. No método, Kant justifica o procedimento que ele está adotando. Ali ele também explicita por que ele não continuou trabalhando com um método matemático, como desde Descartes, né, Leibniz, Spinoza e a escola wolffiana, eles têm a ideia de que a matemática foi tão bem sucedida que, quem sabe, a filosofia também vai ser bem sucedida se ela aplicar o método matemático. E aí Kant ele tem uma outra compreensão. O método kantiano vem muito mais da física ou da ciência newtoniana, física newtoniana, que ele entende como método analítico, né, e não método matemático. Esse analítico ali, depois, na verdade, é análise do conceito, né, os contextos que nós usamos. Isso ele tinha dito num dos textos que eu mencionei, nos anos 1760, e isso retorna aqui. Então, são várias considerações sobre o método. Mas o que vai nos interessar inicialmente mais é a doutrina transcendental dos elementos, que se divide, por sua vez, em duas partes: a estética transcendental e a lógica transcendental. A estética transcendental, a gente não deve se confundir com esse termo, porque a estética está aqui, que é o termo que Kant associa com intuição, como se trata aqui da intuição. Então, a estética transcendental seria a parte transcendental da nossa intuição, ou seja, as formas a priori, ou as formas a priori da intuição, ou então da intuição pura, que são o espaço e o tempo. Tudo que trata a estética transcendental trata do espaço e do tempo. Então, ali se encontra a teoria kantiana do espaço e a teoria kantiana do tempo, né? As duas são fundamentais para entender o que Kant chama o seu idealismo transcendental. Mas eu acho que, talvez, apesar da doutrina do espaço ela ser um grande desafio para a nossa imaginação, né? E é difícil também fugir das consequências que se encontram ali, né? Muito mais profundo é o que Kant desenvolve sobre o tempo, e que não se limita só ao que está na estética transcendental. Parte da teoria ou doutrina kantiana do tempo se encontra na lógica, na parte analítica da lógica transcendental. Então, assim, estética transcendental, não se confundir com o palavrão, né? É simplesmente sempre lembrar que o que se trata ali é a doutrina kantiana da intuição, né? Da intuição pura. Então, ali se encontra a doutrina kantiana do espaço e do tempo. Já a lógica transcendental se divide em analítica transcendental e dialética transcendental. A analítica transcendental, uma certa passagem, Kant caracteriza como lógica da verdade, ou seja, ali ele investiga o que nós efetivamente podemos conhecer, e a dialética transcendental ele caracteriza como lógica
da ilusão, ou seja, ali se analisa os pretensos conhecimentos, que são os conhecimentos da metafísica, acerca da alma, do mundo, de Deus, esses objetos que mais ocupam tradicionalmente a metafísica. A analítica transcendental se divide em analítica dos conceitos e analítica dos princípios. Ou seja, aí há um desdobramento, né, acerca dos conceitos puros do entendimento, que são as categorias, e os princípios do entendimento, são dois momentos. Na verdade, são três momentos ali. Conceitos, o esquematismo, que é a parte da teoria completa, envolve também o esquematismo do entendimento. Meu ar começou aqui a me deixar. Acorda aí, bichinho. É difícil, né? As tecnologias nos deixam na mão aqui. Eu preciso, entretanto, continuar. Então, na analítica transcendental, a gente naturalmente tem diversas interpretações disso, né? Mas a maneira como eu leio a analítica transcendental, ela é essencialmente uma teoria do objeto, né? Assim, está envolvido ali o conhecimento objetivo, não é? E para elaborar o que é o conhecimento objetivo, Kant desenvolve ali uma teoria do objeto. E essa teoria do objeto substitui a velha ontologia. Então, das 4 disciplinas tradicionais da metafísica, quais sejam a ontologia, a metafísica geral, e as 3 da metafísica especial, que são a psicologia, a cosmologia e a teologia, a ontologia é tratada porque a ciência não transparece muito do texto ali. A gente tem que ter essa informação inicial, que ele está substituindo a tradicional disciplina da ontologia, que é a ciência, né, definida por Aristóteles, assim, a ciência do ser enquanto ser. Ele substitui essa ontologia por uma teoria do objeto, ou seja, do conhecimento, dentro dessa ideia da lógica, da verdade, do conhecimento objetivo, do que nós podemos conhecer e qual é o objeto do nosso conhecimento, que é, então, um objeto fenomênico, né? Os fenômenos, objeto, a coisa como ela nos aparece, né? Então, é isso que a analítica transcendental desenvolve. Já a dialética transcendental, como lógica da ilusão, ela mostra por que nós não podemos ter um conhecimento puramente racional, nem da alma, nem do mundo, nem de Deus. Mostra isso com base no tipo de argumento que a tradição filosófica costumava usar. Deixa eu regular isso melhor. Então, esse esquema geral da crítica da razão pura. Aqui achei uma pequena esquematização que alguém fez, não é minha, mas ajuda a entender assim, algumas coisas da linguagem. Achei interessante trazer aqui introdutoriamente, são leitura que vai ter que ser feita, né? Então, nós temos, na nossa experiência, nós temos o momento do a posteriori, né? Isso, que a informação que nós obtemos pela nossa intuição sensível do objeto, então, por exemplo, que ele é verde, que ele é rombudo, redondo, quadrado, isso a gente tem que olhar para o objeto e aí a posteriori, quer dizer, pós-visão. Eu não posso dizer de antemão o que eu vou ver, eu preciso de fato olhar, ouvir, para saber o que é o caso, né?
e o a priori, da razão pura, né? Então, o a posteriori é contingente no sentido que eu posso ver uma ou outra coisa, e isso não é determinado pelo meu próprio intelecto. Enquanto que o a priori da razão pura, que é universal e necessário, é determinado pelo meu próprio intelecto. Então, porque é determinado pelo intelecto, ele se aplica a todos os objetos, nesse sentido é universal, e ele é necessário, porque ele tem sua origem na minha própria capacidade de conhecer, na minha própria capacidade de pensar um objeto. Então, do lado do a priori, Kant, aí ele faz aqui um rápido resumão disso, que as estruturas a priori, em relação à sensibilidade, nós temos na intuição pura, então, o espaço e o tempo, né? E nas formas puras da razão, razão aqui no sentido geral, né? Incluindo o entendimento, e as formas categoriais, que são o a priori do entendimento, né? Que Kant divide, então, as categorias de quantidade, categorias de qualidade, categorias de relação e categorias de modalidade. E aí o autor desse quadro faz um arrazoado, né? O conceito de garrafa se forma com a parte a posteriori mais a priori. Lembrando que o a priori vem da experiência, mas não depende dela, isso já são considerações sobre o objeto. Então, eu vou entrar aqui a analisar um pouco dessa teoria do objeto baseado em textos de Kant, né? Então, porque assim, ficar só no esquema geral não nos ajuda muito. Então, eu vou fazer uma rápida introdução nessa parte que seria se encontra então na analítica transcendental, constitui a teoria do objeto de Kant, quer dizer, como Kant concebe o objeto. Bom, amiguinho, agora você quer me congelar, né? São as vicissitudes, né? Então, naquele texto que nós estamos traduzindo, né, os princípios metafísicos de ciência natural, que se cita dessa forma pelo original alemão, né? Kant lá diz o seguinte: mesmo que jamais se possa explicar suficientemente o modo como a experiência se torna possível, somente através disso, quer dizer, do uso das categorias, ou em geral das formas a priori da intuição e do entendimento, continua ainda assim incontestavelmente certo que ela se torna possível somente através daqueles conceitos. E aqueles conceitos, de outro lado, também não têm nenhum significado e nenhum uso a não ser em relação a objetos da experiência. Então, aqui Kant está dizendo duas coisas diferentes, né? Por um lado, e aí entra a parte da filosofia transcendental dele, que diferente do que os empiristas pensam, do que Locke, por exemplo, pensa, estão envolvidos no conhecimento de objetos, portanto, em todo conhecimento objetivo, certas regras do nosso próprio intelecto, né? No caso, as regras categoriais, regras do entendimento ou conceitos puros do entendimento. Então, esse é um dos aspectos que ele procura mostrar. Mas isso tem, ao mesmo tempo, como consequência, quer dizer, por um lado, contra Hume, ele procura resgatar do cético, né, contra o ataque do cético, essas categorias como regras necessárias no nosso entendimento. Mas ele o faz de tal maneira que seu uso fica limitado a objetos da experiência. Então, esse é um aspecto decisivo para o segundo momento da filosofia transcendental de Kant, que revela como uma filosofia crítica, né, da crítica àqueles que pretendem, ou aquelas pretensões da razão, que levariam essas categorias, esses conceitos tradicionais da metafísica a um uso além da experiência. Então, por um lado,
Kant empreende uma defesa das categorias como envolvidas no conhecimento objetivo que nós temos na experiência, portanto, não existiria conhecimento de experiência, não existiria experiência, não teria conhecimento objetivo, o que significa também que não teria objeto do conhecimento sem as categorias. Mas, por outro lado, no próprio desenvolvimento, ele está mostrando que isso só funciona, ou que nós só temos base para afirmar que isso funciona em relação à experiência. Então, são regras envolvidas na próprio conhecimento dos objetos da experiência, e nessa medida são partes da constituição do próprio objeto da experiência. Então, fiz um esqueminha aqui sobre o objeto como convergência de intuição e conceito. Então, da intuição, nós recebemos um múltiplo de representações, né? Então, nossos sentidos, né? Que podem ser, então, representação no sentido geral, podem ser sensações visuais, sensações acústicas, sensações de calor, por exemplo. Eu estou aqui coordenando meu ambiente porque de repente começo a sentir calor, então eu uso essa sensação para me orientar, para não ficar aqui suando, preparando esse material para você. Então, isso é a sensação. É um múltiplo, são várias sensações, né? Que eu recebo da minha intuição sensível, que me fornece, então, a informação sobre o mundo em que eu devo me orientar a minha experiência, né? Isso ainda não é conhecimento, ou ainda não é objeto do conhecimento. O objeto do conhecimento, ele se constitui na convergência dessa multiplicidade de informações, né? Basicamente sensações que eu vou tendo, né? Pela unidade do conceito por meio de juízos, que são as operações do entendimento. Quem introduz a exigência de que essa informação toda seja unificada, e unificada na representação de um objeto, ou na representação, também se poderia dizer, do todo da minha experiência, né? Essa unidade, ela não vem junto com assim, a minha intuição sensível me fornece uma multiplicidade de impressões, né? De sensações, impressões dos sentidos. A unidade é introduzida pelas operações do entendimento, né? Então, o objeto, quer dizer, essa unidade do conceito, se ela não trabalha em cima de uma multiplicidade de representações da intuição, é vazia. Então, o objeto do conhecimento, né, o objeto que eu tenho na experiência, ele precisa da informação, ele se constitui a partir da informação mediante a aplicação de uma exigência de unidade que é introduzida pelo conceito. Isso ocorre em Kant em juízos sobre o que me é dado, né? E a partir daí, então, eu posso dizer que eu estou diante de um monitor, né? Porque assim, eu tenho um conjunto todo de informações, né, sensíveis, eu posso tocar nele para ver se ele é quente ou frio, né? Então, essas informações todas, elas passam a ser sintetizadas, esse é o termo que o Kant usa para falar disso, né? Porque meu entendimento, meu intelecto, ele introduz uma exigência de unidade que é dada pelo próprio conceito. É o conceito que me permite unificar, né? O conceito é uma espécie de regra de unificação e sua aplicação se dá mediante juízo. Então, quando eu consigo unificar esse múltiplo de representações da intuição sensível segundo o meu conceito de monitor, aí eu digo, eu estou diante de um monitor. Assim, que se deve pensar essa convergência. Então, o objeto, ele não existe puramente nem na intuição, nem puramente no conceito. Ele se constitui na convergência desses dois momentos, né?
Então, na Crítica da Razão Pura, Kant diz: a mesma função que confere unidade às diversas representações em um juízo, confere também unidade à mera síntese de diversas representações em uma intuição, a qual unidade se chama, numa expressão geral, o conceito puro do entendimento. Portanto, o mesmo entendimento, e na verdade justamente através das mesmas ações pelas quais ele produz em conceitos, através da unidade analítica, a forma lógica de um juízo, introduz também, através da unidade sintética do múltiplo da intuição em geral, um conteúdo transcendental em suas representações, razão pela qual se chamam conceitos puros do entendimento, que se reportam a priori a objetos, que a lógica geral não pode fazer. Então aqui a gente precisaria de bastante tempo para analisar ponto por ponto, mas essencialmente é o que eu estava dizendo ali, que há, por um lado, são diversas representações em uma intuição, que são sintetizadas mediante a aplicação de um conceito que introduz uma unidade sintética desse múltiplo. E essa operação de sintetizar um múltiplo de representações da intuição em geral, né, é feita através de juízos. Por isso, Kant vai descobrir esses conceitos puros do entendimento como formas ou forma lógica do juízo. Né? Porque todo o nosso conhecimento ele passa por juízos, nós podemos afirmar que se os juízos têm determinadas formas, todo o nosso conhecimento ele passará por essas formas. Continuando nessa mesma linha de explicitar como Kant concebe o objeto enquanto convergência, né, desses dois momentos de intuição e conceito, Kant diz numa outra passagem da Crítica da Razão Pura: o dado múltiplo em uma intuição sensível se submete necessariamente à unidade sintética originária da percepção, porque somente através desta é possível a unidade da intuição. A unidade sintética originária da percepção é esse momento do eu penso, né, em que eu vou juntando todas as minhas representações na minha consciência, né, a unidade, a percepção aqui é um termo técnico que vem de Leibniz e Kant continua usando, que é basicamente um conceito bastante abstrato de consciência, né? E é nessa unidade da consciência em que eu posso expressar eu penso isto ou aquilo, que nós juntamos todos os elementos que nos são dados, né, na intuição. Então, o múltiplo de representações, ou esse múltiplo de informação que eu tenho da intuição sensível, por exemplo, eu junto todos esses elementos na minha consciência. Então, a unidade da percepção constitui o lugar originário onde a síntese é feita. Então, a unidade, diferente dos empiristas, para os quais a unidade do objeto já vem pelos sentidos, né? Ou pela fantasia, como se queira colocar isso, mas em todo caso sempre da própria intuição sensível. Né? Para Kant, a intuição sensível só me fornece uma multiplicidade, ou seja, diversidade de representações. E eu só consigo chegar a uma unidade nessa diversidade porque eu julgo, quer dizer, eu formulo juízo sobre essa multiplicidade. E aí eu constituo uma unidade, mediante conceitos e juízo, eu submeto esse múltiplo, ou essa diversidade de informação, à unidade da minha consciência. É isso que ele está articulando aqui, né? Porque o lugar onde se dá o pensamento, se dá o juízo, o uso de conceitos como regras de unidade, é a própria percepção. Quer dizer, a percepção ou tomar consciência do objeto. Depois, os conhecimentos consistem na relação determinada de representações dadas a um objeto. Mas objeto, e esse é o ponto decisivo aqui, objeto é aquilo em cujo conceito está unificado o múltiplo de uma intuição dada.
Ou seja, o objeto ele se constitui nesse processo de unificação ou de síntese de um múltiplo de representações. O múltiplo de representações não fornece a unidade. E nessa medida não fornece o objeto. Então a intuição sensível ela não nos dá os objetos. Ela nos dá informação sobre o que nós queremos saber. E essa informação nós processamos ela na unidade de nossa percepção. Por isso o objeto é o correlato do nosso conceito. Ou seja, aquilo em cujo conceito está unificado, o múltiplo. E não é o múltiplo de uma intuição, não é o múltiplo da intuição sensível ou da intuição em geral que nos dá os objetos. O objeto, como eu estava dizendo naquele esquema, ele resulta da convergência desses dois momentos, sendo que o momento da unidade do objeto, que é o que é decisivo para caracterizar algo como objeto, o momento da unidade é processado pelo próprio entendimento, constituído a partir da exigência de unidade que vem nesse processo de julgamento de um múltiplo mediante conceitos, né? É o conceito que traz ali regras de unidade, que diz assim, junto dessa ou daquela forma, né? E aí, então, quando eu sou bem sucedido em juntar dessa ou daquela, juntar onde? Juntar na percepção. Quer dizer, eu tenho que pensar assim, eu tenho um múltiplo de sensações, impressões, também desejos, assim, na minha consciência é um fluxo contínuo de coisas que vão passando ali. O que introduz unidade nisso? É o momento da unidade sintética, mediante pensamento, mediante juízos, né? O esforço de unificar isso, e não de deixar o fluxo continuar indeterminadamente. Se eu não tivesse essa capacidade de correlacionar mediante conceitos o múltiplo que me vai sendo dado, eu não teria unidade nem do objeto, eu só teria um fluxo ininterrupto de sensações, mas também não teria a unidade do próprio sujeito, ou seja, não teria a unidade de mim mesmo, porque eu estaria perdido nesse fluxo. Ou seja, a minha consciência seria totalmente absorvida nesse fluxo de percepções, né? Então, aqui nessa construção que se constitui um dos teoremas fundamentais do idealismo alemão, que é essa correspondência do que depois, a partir de Fichte, né, Reinhold Fichte, vão chamar de sujeito e objeto. E Kant não fala muito de sujeito, mas assim a ideia de que no nosso objeto, o objeto nunca é puro objeto, mas ele é sempre uma confluência de sujeito e objeto. Essa ideia ela está colocada aqui, que vai ser fundamental para o desenvolvimento do idealismo alemão. Ora, continua Kant, toda unificação das representações requer unidade da consciência na síntese. Por conseguinte, tão somente a unidade da consciência é aquilo que constitui a relação das representações ao objeto, portanto, sua validade objetiva. Por conseguinte, que ela se torne conhecimento. Então, como estava falando, a síntese, a unificação desses diversos fatores fornecidos e representados, ou representações fornecidas pela intuição sensível, a síntese na consciência. Então, veja que Kant pensa esse processo como um processo sintético, como ações ou atos do intelecto que precisam permanentemente estar sendo realizados para que nós cheguemos à relação das representações ao objeto. O objeto, então, não é algo pronto. Ele se constitui como correlato dessas sínteses necessárias na medida em que eu introduzo conceitos nisso, né? O lugar onde essa síntese se realiza, para permitir essa metáfora, né, é a própria consciência, né? Então, a consciência, na síntese, ela vai constituindo o objeto como correlato, né, de suas operações de unidade.
limites e crítica, essa é sempre a minha tônica naquilo que Kant, na compreensão do que Kant faz, e aqui isso é particularmente forte, porque está envolvido toda a consideração sobre a limitação do nosso conhecimento quando se trata de metafísica. Né? Kant diz isso nos prolegômenos, então cito uma passagem dos prolegômenos: nossos princípios, que restringem o uso da razão apenas à experiência possível, poderiam tornar-se eles mesmos transcendentes e fazer passar as restrições de nossa razão por restrições da possibilidade das próprias coisas, se uma crítica cuidadosa não vigiasse os limites de nossa razão, também em vista de seu uso empírico. E isso vai vir agora com uma conceituação que não é propriamente fundamental para nós entendermos o que é o objeto do nosso conhecimento, porque assim, é um raciocínio básico que se o objeto do nosso conhecimento ele se constitui na convergência do múltiplo que me é fornecido pela intuição sensível e da unidade introduzida pela conceituação, pelo julgamento, então eu sou dependente no conhecimento desse objeto de um múltiplo que me é dado, e ali então é o que me aparece nos sentidos, né? Que me aparece na intuição sensível. E nessa medida estou falando o que, antes de Kant, já foi conceituado, que é o conceito de fenômeno, ou seja, eu tenho fenômenos, coisas que me aparecem. E aí vem agora uma reflexão, um passo que Kant dá no terceiro capítulo da Analítica Transcendental. Ali dentro da analítica dos princípios, ele tem esquematismos, princípios e uns que ele chama lá de anfibologia, né, da razão pura, em que aparece uma consideração sobre os limites colocados por esse tipo de procedimento. Por um lado, já está claro que com esses recursos da experiência nós não podemos ir além da experiência. Mas existe mais uma consideração que é sobre que tipo de objeto nós podemos conhecer na experiência. E isso, então, explicita um aspecto crítico do nosso conhecimento objetivo. Né? Que tipo de conhecimento nós estamos falando aqui? Né? Então, ele está falando aqui, se nós não submetemos, né, a crítica cuidadosa, a razão em seu uso empírico, então o entendimento nessa aplicação ao conhecimento objetivo, né, nessa síntese do múltiplo de representações que a intuição nos fornece, nós somos facilmente levados a entender errado o objeto que nós conhecemos assim. Para colocar a terminologia que depois de Kant vai se firmar, nós somos levados a tomar, como os empiristas fazem, né, até hoje, né, a tomar esse objeto que nós temos na experiência, não como mero fenômeno, ou como aparência, né, como mero fenômeno, mas como coisa em si. Que é isso que caracteriza o positivismo, o empirismo, pelo menos o empirismo mais antigo. E aí entra, então, o que causou desde logo ali muito debate em torno de Kant, que é que tipo de conceito é o conceito de coisa em si. Esse o debate acabou se concentrando em torno desse conceito. Então, há uma função negativa ou restritiva dos conceitos de número e coisa em si. Para essa discussão não se perder esse campo, além dos objetos da experiência, ele admite uma coisa em si, a gente tem que entender o que é a função de um conceito. Por exemplo, o conceito de substância e causalidade. Kant procura mostrar que eles são funcionais nessa síntese que nós constituímos em cima das informações da intuição sensível em nossa experiência. Então, a função, ele mostra que eles têm uma função ali. Fora dali, não sabemos se poderia, para Deus ou um anjo, poderia ter uma outra função. Mas para nós tem essa função. E só.
O resto da metafísica está cheio de debates infindáveis que mostram que a tentativa de usar esses conceitos em uma outra função, por exemplo, pensar os objetos em sua natureza última, não funciona. Então, quando a gente está trabalhando de conceito, sempre tem que perguntar qual é a função que esse conceito cumpre. E aí entra, então, leituras, né? E eu desenvolvo uma leitura do conceito de coisa em si, que é muito próximo do conceito de número. O número nada mais é, isso é um conceito platônico, né? Antigo, né? O número nada mais é do que o puramente pensável, né? O inteligível, puramente inteligível. E nesse sentido, a coisa em si, o conceito de coisa em si, em muitos aspectos, eles tratam da mesma coisa. Então, onde Kant explicita essa função negativa dos conceitos de número e coisa em si, na crítica da razão pura. Está nessa parte, terceiro item lá da analítica dos princípios. Né? Esse conceito de número, podemos também dizer coisa em si, né? É necessário para que não se estenda a intuição sensível às coisas em si mesmas e, portanto, para limitar a validade objetiva do conhecimento sensível. Isso é uma tese antipositivista, porque o positivista ele defende as questões que nos levam a querer falar além do objeto que me é dado na intuição sensível, são questões falsas questões, né? Falsos problemas. E Kant diz assim, nós precisamos... Então, a função do conceito de coisa em si, do conceito de número, é para limitar, para mantermos a consciência do limite da validade objetiva do nosso conhecimento sensível. Que quando nós tratamos de objetos em nossa experiência, nós podemos sim levantar uma série de questões de ordem metafísica acerca desses objetos, né, que transcende, portanto, a validade objetiva do conhecimento que nós estamos tendo, mesmo sabendo que essas questões elas são irrespondíveis. Então, na medida em que eu mantenho esse conceito de coisa em si para manter em pé a consciência do limite do meu conhecimento sensível, esse conceito é fundamental, porque ele evita que eu desande para um materialismo tosco, para um realismo ingênuo, que eu desande num positivismo, né? Que tomam as coisas, os objetos à nossa volta como verdade última, o que entra em conflito, inclusive, com o desenvolvimento da ciência, né? Pense uma vez como um físico ou alguém da mecânica quântica descreve os objetos que nós vemos. Ou como a neurociência nos instrui sobre a natureza dos objetos que nós estamos à volta, que nós temos em nossa experiência comum. A perspectiva aí muda totalmente, né? Então, o conceito de coisa em si, ele é fundamental para manter essa consciência do limite e não ficarmos ali, quer dizer, não resvalarmos para um realismo ingênuo. E realismo ingênuo é esse que diz assim, não, as coisas à minha volta, elas são em si mesmas do jeito como elas me aparecem. Ou essa linguagem mesmo de em si aparecer é pressuposto simplesmente que o objeto que eu tenho, a minha experiência sensível, não é o objeto como tal, o que não faz sentido falar de outra forma disso. Então, o conceito que Kant mesmo usa para caracterizar isso é o de conceito limite. Quer dizer, ele pensa esse limite e mantém a consciência do limite do conhecimento envolvido. O conceito de um número é, portanto, meramente um conceito limite, para limitar a pretensão da sensibilidade, veja bem, limitar a pretensão da sensibilidade, e, portanto, apenas de uso negativo, que é limitado aqui a pretensão do conhecimento sensível a ser todo o conhecimento possível, como é a tônica do positivismo e do empirismo. Mesmo assim, contudo, ele não é inventado arbitrariamente, mas está ligado à limitação da sensibilidade, sem poder certamente pôr algo positivo
fora do âmbito da mesma. Então, isso sobre esse conceito que causa tantos problemas, né, na recepção de Kant, sempre de novo leva, né, gente como Schopenhauer, Nietzsche e tantos outros ali a implicar com Kant e não aceitam a função que Kant tem para esse tipo de conceito. Então, nessa mesma sequência, Kant está dizendo a divisão dos objetos em fenômenos e números, né, objeto como ele me aparece e o objeto como eu posso pensá-lo em si, mas aí esse pensamento do objeto em si, na medida que ele não tem mais a informação fenomênica, né, ele é totalmente vazio. Né? Então, a divisão dos objetos em fenômenos e números e do mundo em um mundo sensível, que é o mundo que nós conhecemos, e um mundo inteligível, não pode ser admitido de forma alguma em sentido positivo, que é isso que muitas vezes se afirma que Kant faz, que ele levanta ali dois tipos de objetos, dois mundos, né? Ainda que conceitos certamente admitam a divisão em sensíveis e inteligíveis. Aí, então, ele tem essa ideia, por exemplo, o conceito de alma. Nessa época, ele é ainda muito usual, é um conceito de algo puramente inteligível, não é algo sensível. Pois não é possível determinar um objeto dos últimos e, portanto, tampouco se pode passá-los por objetivamente válidos. Quer dizer, eu posso ter conceitos conceitos inteligíveis, que é isso que o numênico propõe, pensar algo puramente inteligível. Mas não é possível determinar um objeto que corresponde a essas últimas, porque nós não temos informação, nós só temos pensamento vazio disso. Né? E é isso que, em boa parte, constitui a metafísica. Né? São construções conceituais a que não corresponde nada. E aí, então, não adianta muito discutir sobre isso. É preciso mostrar por que isso não funciona. Não funciona porque não temos uma base, uma informação que nos permitisse mostrar que é um objeto que corresponde a esses conceitos puramente inteligíveis. Assim, pois, o conceito de objetos puros, meramente inteligíveis, é inteiramente destituído de qualquer princípio de sua aplicação. E o pensamento problemático, que mesmo assim deixa em aberto um lugar para eles, serve apenas como um espaço vazio para limitar os princípios empíricos, sem conter e exibir, no entanto, nenhum outro objeto do conhecimento fora da esfera dos últimos. Então, aqui está colocado claramente qual é a função desse jogo de pensamento, né, de conceitos que articulam esse pensamento. É apenas para limitar os princípios empíricos, ou seja, é para manter a consciência de que o nosso conhecimento objetivo que nós obtemos na experiência, na ciência natural, é um conhecimento do que nos aparece, um conhecimento fenomênico. E, portanto, nós podemos pensar, assim, em princípio, esses mesmos objetos em perspectivas bem diferentes, que seriam as perspectivas metafísicas. Né? Só que, primeiro, que esses conceitos puramente inteligíveis, eles não devem nos confundir e querer, de repente, começar a achar que o nosso conhecimento de experiência ele é insuficiente porque ele não responde a essas questões. Preciso separar essas duas coisas, né? E aí, então, faz essa distinção no fim ali da analítica transcendental, fim da lógica da verdade, ele diz assim, é uma verdade, mas ela é circunscrita à experiência. Com relação à dialética transcendental, acho que o essencial delas, como lógica da ilusão, da crítica e da metafísica especial, se encontra na passagem que eu traduzi aqui para vocês. A metafísica tem como fim próprio de sua investigação apenas 3 ideias: Deus, liberdade e imortalidade. De tal maneira que o segundo conceito ligado ao primeiro deve conduzir ao terceiro com uma conclusão necessária. Tudo com que essa ciência se ocupa além disso lhe serve meramente como meio para chegar a essas ideias e sua realidade. Ela não precisa delas para a finalidade da ciência da natureza, mas para ultrapassar a natureza. A compreensão das mesmas tornaria dependentes apenas da faculdade da razão especulativa e de nada mais a teologia, a moral e, pela ligação de ambas, a religião
portanto, os fins supremos de nossa existência. Então, na sequência ali da dialética transcendental, na verdade, está usando a sequência reversa aqui, porque a imortalidade da alma é tratada na primeira parte da dialética transcendental. A liberdade é um conceito-chave dentro do que é o tratamento dele da cosmologia, e Deus, naturalmente, é o conceito central da teologia que ele trata na terceira parte da dialética transcendental. Então, aqui ele está fazendo uma explicitação do que é o alvo desse tratamento. Tem, por um lado, o tratamento negativo, né, que é o que a dialética faz, mostrar que os argumentos em torno desses conceitos eles são argumentos falaciosos, né? E ela esses conceitos eles não são necessários para o nosso conhecimento da natureza, portanto, eles não entram nas considerações da ciência natural. Mas, para ultrapassar a natureza, que aqui entra, então, já começa a se anunciar que é preciso ir além da ciência. Então, estou falando aí ciência mecanicista, século XVI, século XVII, século XVIII em diante, né? Para manter o conceito de liberdade, porque essa ordem de considerações, sobretudo o conceito de liberdade, né, que entraria em conflito com o determinismo que a ciência da natureza defende, né, que essa ordem de considerações que sustenta a liberdade nos leva a ir além da natureza por causa da moral. Kant costuma, em vários textos ele faz isso, apresentar esse momento da moral junto com a religião. Porque assim, nessa época isso é um pouco inseparável. No caso, Kant ele esvazia tanto o momento da religião que se poderia dizer assim, não era mais necessário. Quer dizer, focar mesmo na moral. Mas dentro daquela época ali havia certamente uma demanda de teólogos e de filósofos ocupados com religião dirigida a Kant para que ele se posicionasse sobre isso. Mas o centro aqui é que assim, a maneira como Kant trabalha sua teoria do objeto, sua teoria da experiência, para mostrar que há um conhecimento objetivo no âmbito da ciência, da nossa experiência cotidiana e da ciência natural, mas de forma tão limitada que nós não podemos afirmar nada sobre Deus, liberdade e imortalidade, que se nós, por razões morais, nós precisamos falar disso ou sustentar algo sobre isso, como ele vai fazer na doutrina dos postulados, da razão prática, né? Não vem nenhuma objeção do lado da ciência natural. Quer dizer, nós precisamos ser deterministas quando nós estudamos a natureza, mas daí não se segue que não seja possível uma vontade livre. Esse é o resultado essencial desse tratamento que ele faz na dialética transcendental, tratamento negativo, mas para mostrar exatamente porque não é possível demonstrar nada, fica em aberto. Então, esse espaço em aberto, ele vai ser ocupado pela moral. E a filosofia moral, então, é a articulação que pressupõe esse trabalho. Então, a crítica da razão pura, ela cumpre também essa função de salvaguardar os fundamentos da moral. Eu juntei alguma bibliografia que vocês sempre estão procurando para se orientar. São textos disponíveis por aí que são introduções gerais a este aspecto da filosofia de Kant, que é a filosofia teórica, né? E não é completo, mas, a meu ver, o que mais ajuda quando a gente começa a se ocupar para entender Kant é esse livro de Ellison, que eu está na minha biblioteca, então eu tirei dali os dados, né? O Idealismo Transcendental de Kant, que vocês encontram numa tradução espanhola, né? Então, Idealismo Transcendental de Kant, uma interpretação e defesa. O meu próprio Introdução à Filosofia Crítica de Kant, que uma boa parte dele é dedicada ali a isso que eu acabo de falar, mostrar isso, como é isso funciona nos textos, né? Sobre essa o problema da coisa em si, tem um excelente livro do Juan Bonatini, nosso colega que faleceu recentemente, Kant e o problema da coisa em si, no idealismo alemão,
que faz uma apresentação desde o início dos debates, que começa com Jacob, né? Como isso se desdobra, como isso foi fundamental para o desenvolvimento inicial do idealismo alemão. Outro texto de Ottfried Höfer, Immanuel Kant, que eu citei aqui no meu, mas ele está traduzido em português, publicado pela Martins Fontes, lá ele está com o título só de Kant. Então, esse texto de Höfer é uma boa introdução geral para Kant, né? Com relação não mencionei aqui, me lembrei depois, que também foi traduzido um livro de Höfer dedicado só à crítica da razão pura, que foi publicado pela Vozes, pela Loyola, eu acho que foi a Loyola que publicou, e tem o título, alguma coisa, Crítica da Razão Pura, né? O Lebrun, que é esse francês que atuou muito aqui no Brasil, na USP, né? O Lebrun tem o Kant e o Fim da Metafísica, que é um bom texto para dinamizar um pouco a leitura. Ele faz um comparativo entre a crítica da razão pura e a crítica da faculdade de juízo, e ele tem uma pegada mais moderna, que são esses franceses, que ele era amigo de Foucault, então o Lebrun ele tem uma pegada já bem mais avançada. E o livro do Paris, Semântica Transcendental de Kant, que sempre também, assim, ele tem uma boa linha de interpretação da crítica da razão pura, apesar de já ser um livro mais técnico e ter uma linguagem própria dele, né? Mas, assim, fica a recomendação também desse. Aí, se vocês quiserem começar a mexer com a filosofia teórica de Kant, né? Fica a recomendação desses textos.